Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo da Integração 737 de segunda a sexta às 7h37 da manhã. Nós estamos trazendo aí um conteúdo da constelação familiar a respeito da ciência que move as relações humanas, principalmente em seus conteúdos e dinâmicas inconscientes da nossa mente. Então, a constelação familiar que se configura nesse estudo de entendimento do que nos move a escolher uma profissão, a escolher um esposo, uma esposa, no que nos move a sentir, às vezes, sensações inexplicadas, a própria ansiedade, que muitas vezes é uma sensação de medo, de preocupação excessiva, que muitas vezes não se justifica pelo que está acontecendo aqui. E nós encontramos essas causas, às vezes em um trauma na primeira infância que nem é lembrado, ou muitas vezes um trauma que aconteceu lá atrás, na experiência do pai, da mãe, dos avós, que se transmite através de um arquivo de informação que guarda a experiência, a memória do sistema familiar. Trazemos de lá essas memórias no sentido de trazer as habilidades, aquilo que os meus pais, os meus avós tiveram de habilidades, aprenderam nas várias experiências que eles tiveram, nós acessamos para facilitar a nossa experiência. Isso num processo de progresso da humanidade. Porém, nós trazemos de lá as experiências negativas também, e hoje, em especial, nós estaremos recebendo a visita ilustríssima do Dr. Cláudio Rogério, um psicólogo, psicoterapeuta fantástico, parceiro nosso aí no atendimento às pessoas, uma pessoa de Deus, uma pessoa que divulga também os ensinamentos de Jesus de uma forma muito linda, e ele teve a sua experiência com a autoconstelação através do nosso treinamento presencial, que é o treinamento Luz na Consciência. E ele vai trazer um pouquinho disso aqui para vocês, que com certeza ilustra muito na prática como a constelação familiar e a autoconstelação pode te auxiliar a entender os processos que acontecem na sua vida, para que você consiga desbloquear, destravar sua vida para a plenitude na área do equilíbrio emocional, na área da saúde física, por incrível que pareça. Mente sã, corpo são, a gente escuta muito isso, mas a gente precisa entender como a mente sã pode realmente deixar o nosso corpo são. Então, a constelação e a autoconstelação te traz o benefício do equilíbrio emocional, saúde física, fluidez, tranquilidade no relacionamento de casal, sucesso profissional, sucesso financeiro. Tudo isso está relacionado com as crenças que você nutre, e a maioria das crenças são inconscientes, talvez 95%. E quando a gente torna essas crenças, quando a gente torna essas dinâmicas que eram inconscientes, nós as tornamos conscientes, enfim, temos liberdade de escolha. Deixa eu ver se o Dr. Cláudio aqui já está na área para eu chamá-lo. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar conhecer o Dr. Cláudio, pessoa fantástica, que eu e profissionalmente. Conectando. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Que alegria, amigo, poder estar aí com você nessa manhã. Caí da cama, fui dormir ontem tarde estudando, mas graças a Deus estou bem, estou aqui. Como é que estão as coisas? Muito bem, graças a Deus. Quero te agradecer do fundo do coração mesmo, da sua disponibilidade, da sua disposição de te derrubar da cama logo cedo para estar aqui. Não, tá tranquilo. Trazendo a sua experiência, né? Trazendo a sua vivência com a autoconstelação, com os insights, né, dos mecanismos inconscientes que te levavam a alguns sofrimentos, e como que você descobriu, né? Então, nós estamos fazendo uma sequência de lives com várias pessoas que tiveram a mesma experiência que você teve, e está sendo fantástico, a interação está sendo muito legal, as pessoas estão conseguindo entender, né, como que funciona esse mecanismo, porque a constelação familiar, como uma dinâmica quântica, né, ou seja, onde a gente meio que tira o tempo da jogada, ou seja, esse arquivo do inconsciente coletivo sendo
fora do tempo e do espaço, ou seja, você acessa algo que aconteceu na sua infância como se tivesse sido hoje. Você acessa algo que aconteceu na infância dos seus pais como se tivesse sido hoje e trazendo para cá. Então, às vezes, fica meio embaralhado entender esse negócio meio abstrato. E quando quando os outros alunos trazem a sua experiência na prática, com certeza as pessoas têm a possibilidade muito melhor de entender como funciona o processo. Muito obrigado pela sua disposição, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Então, eu tive o primeiro acesso em relação à questão da constelação foi com o Jim, né? O Jim proporcionou essa experiência e fazendo o curso Consciência, né? Despertar da Consciência. Então, assim, foi muito interessante. Eu sou psicólogo, né, para quem não me conhece, há 17 anos e tal, e nunca tinha feito uma experiência com constelação. E no curso, uma das vivências, né, que o curso proporciona, fez com que eu pudesse ter uma experiência já que eu conhecia, no sentido seguinte, só para vocês entenderem. Eu sou de 7 meses, né, eu estava entrando no 8º mês de gestação, eu nasci de 7 meses, eu nasci com 1,6 kg. Eu fui fruto de um tombo da minha mãe. Minha mãe, ela estava grávida de 7 meses, e ela foi descer do ônibus. E o ônibus tocou e ela desequilibrou da escada do ônibus e caiu e estava grávida, de 7 meses de mim. E bateu a boca no meio-fio e quebrou todos os dentes na boca na hora, né, enfim, e bateu a barriga. Eu, em 20 minutos, eu nasci. Então, eu fui fruto de um tombo, vamos dizer assim, para o meu nascimento. E isso ficou, de alguma forma, né? Um trauma de gestação. Mas para mim era tranquilo, né? Todas as vezes que eu fiz algum teste projetivo psicológico, inclusive o Rorschach, sempre aparecia trauma psicológico, trauma gestacional, né? Trauma de nascimento. Mas para mim, aparentemente, não tinha nenhum tipo de repercussão traumática, né? Só que quando eu fui fazer o curso de consciência, né, Despertar da Consciência com o Jim, numa das vivências, o que aconteceu? Aí fez o renascimento. Quando chegou no meu 7º mês de nascimento, e todo mundo lá, né, tranquilo, eu já estava nascendo no 7º mês. Eu lembro que eu dei um maior grito no curso, mas era justamente a vivência do trauma, porque a constelação, ela faz com que a gente vivencie esse trauma. A constelação faz com que a gente inclua o trauma no processo existencial, porque a tendência humana é tudo aquilo que gera dor, tudo aquilo que é traumático, a gente tirar de nós, a gente excluir de nós. Mas no processo não, a gente precisa incluir, porque isso é a nossa história, isso somos nós. E eu lembro que no 7º mês o Jim estava conduzindo e eu já estava nascendo. E interessante que o quanto quando a gente inclui aquilo que é traumático em nós, começa a passar sentido à nossa história. Isso é fundamental que você que está nos assistindo possa entender a função da técnica, né, constelação, daquilo que o Jim faz, e daquilo que nós psicólogos fazemos, é justamente isso. A tendência humana é tirar a dor. A tendência humana é desassociar de nós aquilo que é dolorido. Porque a gente fica até com medo, não, trauma, eu vou vivenciar essa dor, mas não é necessariamente apenas a vivência, é incluir isso na sua história. Quando eu incluo isso na minha história, eu consigo entender quebra-cabeça que não faziam sentido algum, porque estava fazendo justamente a falta disso que nós fazemos questão de tirar, de não querer lembrar, porque dói demais. Então, o que acontece? Quando a gente inclui a dor, o trauma, a gente começa a entendê-lo. E a possibilidade de tratar o trauma é aceitar que ele existe. Enfim, olha, eu tô, meu Deus, é coisa de psicólogo dando aula, instruindo. Peraí, calma. Doutor Cláudio, Então, gente, doutor Hã? Cláudio, eu acho que isso é uma questão tão central nesse nosso aprendizado que eu vou pedir para todo mundo prestar muita atenção nisso. Por quê? O trauma é exatamente aquele episódio, aquele acontecimento na nossa vida que a gente tem aquele desejo de arrancar do nosso passado, né? E a grande sacada... O grande segredo, né?
esse desejo de querer arrancar aquilo do nosso passado é o que faz aquilo se repetir como um sentimento negativo durante a vida inteira. Gente, isso é demais. À medida que vocês forem tendo perguntas, clica nesse botãozinho aí de interrogação, coloca aí, eu, Dr. Cláudio, estamos aqui para responder as questões de vocês, e clica nesse aviãozinho aí e chama aí pelo menos umas 5, umas 10 pessoas do seu círculo de amigos que você sabe que curte o autoconhecimento, que estão realmente querendo entender um pouco mais das verdades, das realidades que regem, que orientam os pensamentos e os comportamentos humanos. Chama essa galera para estar junto da gente, que vai ser um prazer muito grande, uma honra recebê-los aqui, ok? E quero lembrar a todos que hoje, tá? Nós temos, graças a Deus, doutor Cláudio, um número enorme de pessoas novas no nosso perfil. De pouco tempo para cá, muita gente conhecendo a autoconstelação, justamente por conta do resultado. Os comentários, os feedbacks de transformação, às vezes de uma autoconstelação que a pessoa teve a oportunidade de fazer numa live da gente, a pessoa já coloca os comentários, nossa, que legal, vou espalhar com os meus amigos. Então, nosso perfil cresceu muito e tem muita gente querendo entender um pouco mais da autoconstelação. E foi justamente por isso que nós iniciamos essa semana, hoje, a Semana da Autoconstelação, um evento 100% gratuito e online, que quem quiser participar, é só na hora que terminar a live aqui, e no nosso perfil tem um link. Você clica nesse link e você já vai ser direcionado para a primeira aula da Semana da Autoconstelação. Nessa semana inteirinha, até segunda que vem, teremos 4 aulas de aprofundamento na teoria e na prática da autoconstelação, e todos vocês são meus convidados. Então, bora lá. O período gestacional, né, doutor Cláudio, é um período de desenvolvimento humano simplesmente exponencial. Olha só, porque você nasce uma criança, ou seja, um homem pequenininho, e você progride na vida e você fica um homem grande. Claro, muito desenvolvimento. Agora, o desenvolvimento de uma célula para um homem pequenininho, um desenvolvimento muito maior. Então, tudo o que acontece nesse período é extremamente importante e relevante nas nossas crenças. Então, o Dr. Cláudio está justamente descrevendo aqui que houve no período gestacional dele um evento, um acontecimento, né, que foi um acidente que aconteceu com a mãe dele aos 7 meses de gestação e que trouxe, né, reflexos na vida dele. Então, ele está descrevendo como que funcionou a descoberta disso através desse processo de olhar para dentro de si, né? Então, continue aí, doutor Cláudio, explica para a gente. E as outras atividades também do treinamento, depois você descreve para a gente como é que foi. Uma das coisas interessantes que a gente precisa entender é quando a gente passa por uma técnica dessa, é que a gente tem, a partir do momento, o olhar do homem amadurecido no processo de entender determinados traumas quando a gente está quando criança, né? Por exemplo, o processo lá de renascimento que eu de 7 meses. A criança de 7 meses, uma criança emocional, vivenciava um trauma. E pela falta de maturidade, né, cognitiva, racional, ela vivencia determinadas coisas e de forma distorcida. Até porque ela não tem a maturidade que o homem agora de 46 tinha. Então, quando você traz o homem de 46 frente a uma criança, né, ao trauma da criança, o homem de 46 tem a maior possibilidade de tratar, de curar, de sarar, né, de resgatar essa criança e trazer adequadas percepções para essa criança que inicialmente não tinha essa percepção e essa capacidade. Então, quando a gente faz com que eu me torne observador da minha própria história, e a partir daí eu consigo fazer intervenções e alterações com toda a maturidade que eu possuo hoje, cara, isso é incrível, né? Então, você olha que, entenda você poder ter toda essa maturidade de agora e poder intervir na sua história quando você não tinha essa maturidade, quando você não tinha esse amadurecimento, quando você não tinha essa capacidade que você tem hoje, isso é uma bênção, né? Vamos dizer num olhar religioso, tanto que isso é uma bênção. É uma linha do tempo que a gente não está preso nela, porque a técnica nos favorece isso, e você pode
trazer qualidade emocional para uma criança que anteriormente foi ferida e que agora o adulto, o mesmo adulto, que é a mesma criança, pode tratar, pode amparar, pode cuidar, pode promover. Então foi isso que aconteceu. Voltando para a técnica, eu estava lá, então tive o nascimento, enfim, tal. E eu entendi várias coisas. Questões físicas, para você entender que a técnica, ela traz benefícios físicos. Por quê? Porque a nossa memória emocional, o corpo fala, tanto daquilo que é saudável, tanto daquilo que é adoecido. Eu tinha uma dor de cabeça há vários anos. Né? Até fui no médico, fui no neurologista para entender que era uma questão de estrutura. Não, não era uma estrutura. Aí eu fui no psiquiatra e, olha, é uma questão da função. Enfim, você tem uma enxaqueca, você vai ter que tomar remédio sempre. E toda semana eu tinha dor de cabeça. E engraçado que na constelação eu fui entender a dor de cabeça. Tem determinadas doenças que têm funções. E a minha dor de cabeça tinha uma função no meu comportamento. Como assim, Cláudio? Lembra que eu falei para vocês que eu caí? Eu não, minha mãe caiu. Então, no 7º mês, eu nasci porque minha mãe levou um tombo. E na hora que ela teve a queda, a primeira coisa que ela bateu foi a barriga, que tá, né, gigantesca. Só que eu já estava começando, eu estava entrando no 8º mês. Eu ia entrar no 8º mês. Eu estava começando, então, a estar na posição para nascer. Então, ela bateu na barriga, bateu na minha cabeça. Isso que dentro do processo eu entendi. Meus amados, agora começa a entrar a compreensão da minha história. Todas as vezes, em uma situação da semana, em situação do cotidiano, que eu não me sentia merecedor da situação ou do contexto, vinha dor de cabeça. Mas como assim, Cláudio? Meus queridos, eu, ao nascer, eu achei que eu não era merecedor de estar nascendo naquele momento. Eu não era merecedor do útero, porque eu fui expulso dele. Então, assim, a pancada disse para mim, olha, você não tem que ficar mais aqui. Porque eu tive a pancada e logo eu tive que nascer. Eu não fui nem preparado para o nascimento. Eu fui literalmente expulso pelo útero. Então eu entendi, né, registrou em mim que todas as vezes que eu não era merecedor de determinados contextos, né, no caso útero aí, de uma forma ilustrativa, de uma forma compreensiva, toda vez que eu não era merecedor, eu tinha dor de cabeça, que era a pancada. Quando eu entendi o processo, até o Jim falou assim, olha, você nunca mais vai ter dor de cabeça. Eu, para, amigo. Aí ele falou assim, sério, Cláudio? E eu tenho, sei lá, tem um ano que eu fiz esse evento e tal. Eu nunca mais tive dor de cabeça. Aí eu falei assim, gente, como assim? Uau! Então eu não tenho mais dor de cabeça. Então, nas minhas situações merecedoras, eu não tenho dor de cabeça. Eu acho que, sabe? Então, assim, então fisicamente, quando eu incluí o trauma e entendi o trauma, a dor de cabeça, que é essa doença física, ela deixou de ter função. Em detrimento ao quê? A minha compreensão e justamente ao meu resgate da criança emocional que foi tratada, amparada, cuidada, ou seja, ela não foi rejeitada naquele momento, foi a circunstância. Então, não tive mais dor de cabeça. Foi uma das coisas que eu tive como benefício. Uma coisa muito louca que aconteceu há uma pergunta aqui. Depois que eu nasci, minha mãe perdeu a noção das coisas. Ela foi até internada em hospício. O que pode ter causado? Olha, provavelmente é uma depressão pós-parto, tá? Isso acontece muito porque há uma mudança muito grande hormonal. Eu já estou respondendo, Jim. Fica à vontade, fica à vontade. Uma É para mudança responder. hormonal. E Então, ela é muito. pergunta também, Cláudio, qual que é a repercussão que isso pode ter na vida dela, né? Manda brasa aí. Ah, tá. Então, a repercussão. Então, vamos lá. Então, a mãe pode ter uma depressão pós-parto. Questões bíblicas, há muitas narrações bíblicas, principalmente no Antigo Testamento, de mulheres com depressão pós-parto. Houve 2 mulheres que chegaram diante de Salomão, perguntando, querendo uma criança. Aí ele falou assim: olha, vou partir essa criança no meio, vou dar um pedaço para cada um, já que vocês estão brigando. A mãe, que na verdade estava com depressão pós-parto, ela pouco se importou com esse sacrifício que faria com a criança. A mãe, né, de verdade, ela não, ela
a mãe do contexto lá, que não tinha depressão pós-parto, ela ficou toda mobilizada. Então, naquele momento, a gente conseguiu entender quem estava doente e quem não estava. É assim, mais ou menos isso. Depois vocês entram depois eu busco, ou quem é religioso vai encontrar esse texto. Qual repercussão que pode acontecer? A repercussão que pode acontecer é você acreditar que pode estar sempre fazendo alguma coisa contra a sua mãe. Porque a criança vai assimilar que a depressão pós-parto não é em função de uma questão hormonal, mas é em função de você ter nascido. É como se você fosse, nesse contexto relacional, algo ruim para sua mãe. Você pode ter sempre uma culpa, né? Uma culpa exagerada. Você pode sempre ter uma dívida emocional que você tem que pagar pela sua mãe, porque o preço do seu nascimento foi colocar a saúde da sua mãe em xeque, a saúde da sua mãe num processo de dívida, de pagar isso. Olha o preço que minha mãe pagou, teve que pagar, passar por um processo de depressão, adoecer para que eu pudesse nascer. Então, você pode ter crenças extremamente equivocadas de que você não é uma bênção para sua mãe, que você é um peso, que você é alguém que provoca doença e você vai ter que estar sempre fazendo algo para amenizar isso. Então você vai entrar numa circularidade de sacrifícios humanos, de sacrifícios pessoais, para sempre tentar agradar essa mãe, para compensar essa mãe por um processo que aconteceu em relação ao seu nascimento. Você fala, a partir do momento que eu nasci, ou seja, você acaba estigmatizando o seu nascimento não como um elemento inaugural de saúde, de bênção, de alegria. Não, parece que o seu nascimento é sempre um peso para sua mãe. Imagina isso num contexto comportamental, imagina isso num contexto relacional. Pode trazer danos? Sim. Os danos podem ser, primeira coisa, a culpa. Bom? O que mais, gente, você pode falar aí para nós? Isso, Cláudio. E aí, o que acontece? Então, ficou muito claro que o que acontece na nossa gestação ou na nossa infância causa uma repercussão na vida inteira. Então, a mãe dela teve uma depressão pós-parto ou uma psicose pós-parto, precisou até ser internada. E, com certeza, isso gerou nela um sentimento de sofrimento, né? Ou um sentimento de rejeição. E aí? Mas e aí? O que eu faço com isso? Como que eu resolvo isso? Inclusive, a Maria Angel está falando aqui, ó. Eu me sinto acusada pelas pessoas. Olha só, é um sentimento. As pessoas não a acusam, né? Muito provavelmente, porque a gente não sai sendo acusado por todo mundo aí. Mas ela tem um sentimento de ser acusada. Isso, por exemplo, pode estar relacionado às acusações que os pais delas receberam durante o período gestacional dela, ou até na infância. Então, por exemplo, antigamente existia um preconceito muito grande quando a mulher engravidava antes de casar. Então, toda a sociedade a acusava. E aí, aquela acusação que aconteceu no período gestacional da própria pessoa, uma acusação referente à mãe e ao pai, pode fazer essa criança, depois, como adulto, ter exatamente esse sentimento de acusação, ok? Então, fica muito nítido o quanto o que acontece lá atrás se reflete na vida adulta. Mas e agora? E o que eu vou fazer com isso? É aí que está a grande sacada, o grande pulo do gato da autoconstelação, que é uma técnica que vai te proporcionar a oportunidade de ressignificar um conteúdo inconsciente. Porém, isso acontece tornando o conteúdo consciente. E olha só que interessante. Inclusive, essa primeira aula que foi liberada hoje cedo, agora às 7 da manhã, nós liberamos a primeira aula da Semana da Autoconstelação. Tem alguém perguntando aí que horas que vai ser. Essa aula é gravada, então quem quiser participar tem que ir na minha biografia, tem um link, clica lá e você vai ser direcionado a essa primeira aula. Dentro dessa aula, eu explico como que faz para expandir a consciência e usar a intuição para acessar esse tipo de conteúdo, principalmente usando as sensações físicas, corporais. Então, o Dr. Cláudio manifestava esse trauma, ou seja, da queda da mãe e do parto prematuro que ele viveu através de uma dor de cabeça. Ou seja, um sintoma físico manifestando
a presença de um trauma, a presença de um acontecimento doloroso na história dele, ok? E através da técnica do exercício de expansão da intuição, que está dentro da aula 1 da Semana da Autoconstelação, lá eu ensino você conectando com o sintoma físico, olha só, conectando com o sintoma físico, você se conecta com o trauma. E mesmo que você não saiba exatamente qual foi o trauma, quando você se conecta em um movimento de gratidão, de aceitação, de recebimento do sintoma físico, eis que o trauma também é integrado, é ressignificado. Então, o que a gente trouxe aqui é que aquele acontecimento ou aquela dor que a gente rejeita, que a gente abomina, que a gente luta contra, aquela nos domina e persiste na nossa vida. Aquele acontecimento, aquela dor, aquele sofrimento que aconteceu no passado, que eu, humildemente, você, humildemente, olha para ele e em vez de sentir mágoa, rejeição e exclusão, você olha para aquilo e fala, ó, tá tudo bem que aconteceu isso. Isso faz parte. Eu só sou a pessoa que eu sou hoje porque isso aconteceu. O Dr. Cláudio só é a pessoa que ele é hoje porque ele nasceu de 7 meses. Se ele tivesse nascido de 9 meses, ele seria uma pessoa diferente. Então, nesse movimento de integração, de tomar da vida, é uma afirmação de gratidão que fala assim, olha, Deus me deu a vida assim, com essa história. E olha, Deus, olha meu pai, olha minha mãe, eu recebo a vida que vocês me deram assim, do jeito que vocês me deram. E eu ainda agradeço. E a gente faz isso através do agradecimento ao sintoma. Então, o Dr. Cláudio, antes desse processo, se ele fosse fazer, por exemplo, esse exercício de expansão da intuição que está lá na aula 1, e tem outras lives que eu falei disso também, provavelmente, mesmo que ele não se conectasse exatamente com o parto prematuro, ele sentiria dor de cabeça. Ou seja, um sintoma físico na hora do processo. E aí, integrando a dor de cabeça, aceitando, concordando e agradecendo, eis que a dor de cabeça, paradoxalmente, iria embora e junto o reflexo negativo do trauma do parto prematuro. Então, é uma técnica que realmente abre as possibilidades da gente ressignificar os nossos traumas inconscientes, porque eles são a maioria, né? 95% talvez do que nos move tem a ver com esses conteúdos conscientes, inconscientes, né? E que 95% das coisas que nos levam ao sofrimento. E a técnica propicia a gente tornar isso consciente e ressignificar. Muito, muito, muito legal mesmo. Cláudio, o que mais? Tivemos outras técnicas lá, né? Além dessa questão do renascimento, que você conseguiu ressignificar a questão aí do seu próprio parto. Gente, olha só, deixa eu até abrir um outro parênteses aqui interessante. Que aos 7 meses de gestação, ou seja, no momento do parto, o cérebro nem está totalmente formado, né? Ou seja, a gente nem guarda muita memória física, de hardware, né? Mas nós temos a capacidade de acessar a história da nossa própria vida, assim como a gente acessa a história do nosso sistema familiar. Então, naquele processo, o Dr. Cláudio pôde acessar o arquivo de memória da família. E ele poderia, e a gente acessa até o que aconteceu antes da nossa gestação, antes do nosso nascimento, através do acesso a essa memória, né? Então, uma vivência muito linda, mas que precisou do Dr. Cláudio se entregar ao processo. Foi fácil, Cláudio? Não, não foi fácil. Uma coisa que a gente precisa entender, já que você está falando essas coisas, eu começo a ver questões do consultório aqui comigo, né? Uma das coisas que a gente precisa compreender é que nós somos dentro de uma totalidade. Então, não é só a questão do falar, a questão da consciência. É todo um processo de plenitude. Então, assim, naquele momento, com 7 meses, eu não tinha uma compreensão racional e cognitiva amadurecida. Mas as minhas emoções estavam no contexto. O meu corpo estava no contexto. Então, todo o corpo tem registro, todas as emoções, elas também registram
situações e acontecimentos. Então, assim, mesmo que eu não estou nem entendendo, mas todo o meu corpo está dentro do contexto, né? E está atuando. E essa memória a gente consegue resgatar através da técnica, né? Ah, mas eu era muito novinho. Tá, mas e como é que eu assimilei isso? Por isso que quando a gente faz a gente fala assim, olha, a gente vai ressignificar. Eu vou dar um significado novo a partir do homem que eu sou agora, amadurecido, para essa criança que não teve como assimilar porque ele era muito imatura, muito precoce. Então, assim, vocês que vão fazer a técnica, fiquem tranquilos. O processo, por si só, ele vai trazendo respostas e vai trazendo algumas luzes naquilo que a gente aparentemente não está entendendo. Né? Por exemplo, a doença. Toda doença fala sobre alguma coisa. Toda doença sinaliza sobre alguma coisa. A doença está ali com uma função. Então, ela não está solta. Ela faz parte daquilo que a gente é, mas, a princípio, não entendida, porque ela é a ponta do iceberg. Eu fui fazer Eu também trabalho com hipnose, e eu fui fazer hipnose junto com uma vivência que até eu utilizo da constelação. Não tenho informação, mas eu utilizo. A paciente me procurou com pânico. Ela tinha pânico, fobia específica, melhor dizendo, fobia específica de sapo. Eu falei assim, olha, você tem certeza que quer trabalhar essa fobia de sapo? Ela, eu tenho, porque onde eu vou tem sapo. Fiz uma vivência com ela, coloquei ela num processo de regressão, e o que acontece? Ela começou a visualizar uma cena. Ah, estou num ambiente escuro. E começou a chorar. E eu pedi para ela desassociar. E quando ela desassociou, ela ficou flutuando. E de lá de cima, né, do teto, para baixo, ela conseguiu ver a cena. Então ela estava sendo abusada. Tem uma coisa pesada de falar agora pela manhã, mas enfim. Ela estava sendo abusada por um senhor e ele obrigava ela a fazer sexo oral nele, né? E no momento que ele ejaculou, ela vomitou, deu uma ânsia de vômito e vomitou do lado. E vomitou em cima de um sapo. Então ela estava num ambiente, num banheiro sujo, sendo obrigada a fazer um sexo oral numa pessoa, estava sendo abusada, ela tinha 10 anos. E no momento que ele ejaculou, ela vomitou e vomitou em cima de um sapo. A partir daquele momento, o trauma do sapo acabou, né? Que era uma fobia específica, que era supostamente uma doença clínica, né? Só que deu naquele momento a possibilidade dela acessar o trauma, que era o abuso. E nós ficamos com ela uns 3 meses trabalhando o trauma, e veio várias coisas à tona, mas nunca mais ela teve o quê? O trauma específico do sapo. Porque o sapo era a ponta do iceberg, o sapo era uma forma distorcida de mascarar o trauma que ela tinha. Então, assim, nós sabemos que fobias, que essas doenças todas, elas estão ali para amenizar determinadas histórias humanas que são muito doídas de serem vividas. Aí o trauma vem, ou o processo vem, né? No caso a fobia específica de sapo, para mascarar e aí fazer com que ela seja suportável na própria história. Olha que coisa maluca, gente. Um sapo tampando um processo muito mais doído do que o próprio medo de sapo. E foi assim, ela só vomitei em cima de um sapo, doutor. Eu falei assim, então o sapo foi apenas para mascarar todo um trauma de abuso. Sim. O sapo, na verdade, era um gatilho, né? Era o gatilho. Porque a fobia específica, Cláudio, eu acho que é o processo que mais consegue ilustrar o quanto nós somos movidos em sofrimentos por conteúdos inconscientes. Porque, olha só, a pessoa tem medo de sapo, ok? Qual que é o risco real que um sapo pode trazer? Nenhum. E, olha só, e a pessoa tem medo mesmo quando ela vê a foto de um sapo. Ou seja, sim, qual é o risco o caso que dela. a foto do sapo pode trazer? Zero. Porém, a pessoa tem um sentimento de risco, de medo, de tristeza associado àquela imagem, que na verdade não é aquilo que causa o sofrimento. Aquilo é apenas um gatilho que leva a pessoa a conectar com o trauma. Quando nós temos a oportunidade de, através de uma técnica, acessar o trauma e ressignificá-lo, ou seja, permitir que aquilo faça parte do passado, aquilo sai do momento presente, aquilo sai das vivências de sentimentos dos momentos presentes. Isso é impressionante. Doutor Cláudio, que mais, voltando um pouco mais para a sua experiência pessoal com a no curso, que mais foi, assim,
algo que te fazia sofrer antes, que você teve um insight e que melhorou em sua vida? Conta pra gente, por favor. Olha, no curso que eu fiz com o Jim, gente, foram tantas experiências, é engraçado que é só um final de semana, mas é uma porrada de informações e de experiências. O curso que o Jim proporcionou não foi apenas um curso teórico, foi um curso extremamente vivencial. Então, teve, por exemplo, a gente faz uma vivência no curso que é das regras limitantes, que a gente precisa, de alguma Cláudio, forma. Cláudio, Oi. teve muita gente que chegou depois, deixa eu só esclarecer. O curso que o Cláudio está falando é o treinamento Luz na Consciência, que é o nosso evento presencial de autoconstelação. Então, a autoconstelação tem o nosso evento presencial, que é o treinamento Luz na Consciência, que pela pandemia a gente deu uma interrompida, e tem o método Autoconstelação para a Vida, que é a forma online desse mesmo conteúdo. Vai lá, pode continuar. Então, aí ele orienta algumas coisas, e o que eu fiz? A gente, como psicólogo, a gente acaba fazendo isso, né? Eu peguei as informações das técnicas e comecei a colocá-las em prática em relação a mim, que é o que ele coloca como autoconstelação. Então, você pega a técnica e começa a utilizar em você mesmo, porque você já entendeu como é que funciona. Então, assim, eu tinha uma grande dificuldade de lidar com questões de dinheiro. Eu achava que não era merecedor. Eu tenho muita pauta de não merecimento. Eu tinha, né? O que é isso? Eu achava que não era merecedor, porque a minha família inteira era sofrido ganhar dinheiro. Então, assim, o dinheiro que a gente tinha era para o sustento, para comer, não mais do que isso. E se a gente esbanjasse a questão do dinheiro, isso seria extremamente inadequado. Então, eu achava que não era merecedor, depois de adulto, como profissional, ganhar um dinheiro que era merecedor dele, né? E na autoconstelação, após fazer esse curso, eu comecei a fazer essa autoconstelação em mim e comecei, de alguma forma, incluir em mim o merecimento. De que forma? Aceitar que o meu trabalho é fruto de um esforço que eu faço, que é fruto de um amor que eu coloco naquilo que eu desempenho. Então, fui entendendo que o merecimento, dentro desse contexto, essa questão do dinheiro, em relação à minha história, a autoconstelação fez com que eu entendesse assim, olha, a minha mãe sofria, a minha mãe tinha sofrimento com o dinheiro, porque minha mãe era esposa de alcoólatra, mas eu agora tenho a minha história. A autoconstelação faz com que você entenda o seu papel nessa dinâmica familiar, porque a minha história não é repetição da minha mãe. Então, quando eu entendi, né, na autoconstelação, e que o Jim acaba colocando para nós essa possibilidade. Eu entendi que, sim, que a gente vai compreendendo os papéis que nós fazemos dentro da nossa família, dentro do contexto da dinâmica familiar. Quando você entende o seu papel, há uma grande libertação, porque você não vai viver o papel da sua mãe, você não vai viver o papel do seu pai, que talvez foi muito sofrido, que talvez foi muito distorcido e inadequado naquela época. Então eu comecei a entender o meu próprio papel. E hoje eu lido bem com a questão do dinheiro, a questão, né, de gerenciar isso também, não como assim, eu não mereço, Não, eu mereço, eu sou grato com isso é resposta do meu trabalho, mas é porque agora eu me coloco no meu papel que me cabe, não no papel da minha mãe. Então, assim, a autoconstelação traz a possibilidade do autoconhecimento, a possibilidade de você saber quem você é, o que você está fazendo e para onde você deseja ir. Então, assim, olha tanto que isso é salutar no processo de autogerenciamento, né, de inteligência emocional, porque a sua inteligência emocional só vai acontecer a partir do momento que você se conhece. Então, a autoconstelação lhe traz essa possibilidade. Doutor Cláudio, e descreve na prática, né, no dia a dia, o que mudou, né, nesse processo aí. Como que era antes e como que ficou depois dessa descoberta aí? Então, eu achava que não era merecedor. Então, assim, eu não achava no direito de gastar nada comigo, né? Então, assim, eu achava que não tinha direito de gastar, porque como é que eu vou gastar? Como é que eu vou fazer isso? Eu não posso fazer isso porque é, sabe? Dinheiro não é para isso, é para comer apenas, é só por sustento. Eu comecei a ter uma percepção diferente, né? E até qualificar também, por exemplo, a questão das minhas consultas, a questão das minhas sessões, né? Eu tinha dó.
E a dó não me ajudava, porque eu precisava crescer financeiramente, mas eu tinha dó. Dó tanto de cobrar, dó tanto de receber, eu tinha, sabe? Então, assim, o quanto isso havia distorções. Depois que a gente entende o processo, não tem culpa, não tem dó, tem gratidão, sabe? Eu sou grato por aquilo que eu faço, e o que eu faço tem o seu preço, né? Eu acabei de fazer uma formação agora, né? Eu sou agora mestre, e a gente investe nisso tudo, a gente investe dinheiro, a gente tem que investir dinheiro na nossa formação técnica, e isso tem que ter uma repercussão também no processo do trabalho, né? Porque a gente está investindo. Agora eu estou caminhando para o doutorado, então isso tudo é dinheiro. Lógico que, graças a Deus, eu tenho bolsa, né? Mas o restante disso tudo é investimento, os outros gastos é investimento. Então, assim, hoje eu estou mais tranquilo. Eu não sofro tanto com isso. Eu vejo que tudo é resposta e consequência de um esforço que eu estou oferecendo, né, tanto para mim quanto para as pessoas, e é resposta de amor. O dinheiro é consequência. Não é mais causa, não é mais sofrimento para mim. Hoje eu estou tão tranquilo que até estou ganhando mais dinheiro, no sentido de, né? Por quê? Porque eu deixei de ter isso como problema. Eu incluí isso na minha vida como algo que é natural do processo. Sim, talvez antes de fazer essa descoberta e essa ressignificação, você teria dificuldade de investir no seu doutorado, né? No seu mestrado, no seu doutorado, em uma pós-graduação, ou qualquer que seja. Às vezes, até uma roupa nova, até uma viagem que a gente tem possibilidade de fazer, a gente quer fazer, e muitas vezes essa crença de merecimento bloqueia. Às vezes um procedimento de estética, por exemplo, que a pessoa fica, não, para mim não. Às vezes faz tudo para os filhos, faz para o marido, faz para a esposa, mas tem aquela negação. Quando alguém quer ou tem a ideia de fazer por si, não consegue. É justamente isso, né? E então, assim, essa questão do merecimento, em boa parte do meu processo histórico, né, humano, tinha como pauta, né? Será que eu mereço? Será que não? Mas olha lá, de novo, aí entra para a raiz. Eu não fui merecedor do útero só por 7 meses. Então, assim, aí entra novamente o processo inicial. Então, é engraçado que uma técnica vai dando start em várias as outras situações, né? Vai repercutindo e tendo desdobramento em várias áreas da vida. Então, começou com a questão do renascimento, né, que me desbloqueou, que fez com que eu entendesse, e foi alcançando outras áreas que, de alguma forma, também foram prejudicadas. Porque se eu não mereci o útero, merecer não ganhar dinheiro também faz sentido, né? Aí tem a história pessoal da minha mãe, que era sofrida, porque... Então, assim, gente, ó, você que está meio perdido, você que de alguma forma precisa compreender um pouco mais acerca de você, comece, tá? Eu sempre falo que tanto eu como psicólogo, tanto o Jim como psiquiatra, nós não fazemos milagres, nós não vamos resolver sua vida, nós vamos ser mediadores daquilo que vai proporcionar mudança e uma enorme transformação em relação a você. Então, nós somos apenas mediadores com técnicas, com recursos, que vai proporcionar para você uma coisa que é fundamental e salutar. É o como fazer. A gente até sabe dos traumas, mas o como fazer a gente não sabe. Então tá aqui o Cláudio, tá aqui o Jim para ensinar o como fazer. Agora, como vai se processar tudo isso? Aí é uma história pessoal sua, o preço que você tem que pagar de acreditar, de confiar e de se entregar no processo. Mas a história é sua, o processo é seu. Com certeza, com certeza. Inclusive, toda essa necessidade de entrega ao processo, toda essa necessidade de enfrentamento, porque é um processo doloroso, né? Quem estava lá no treinamento sabe o grito que o Dr. Cláudio deu, o Dr. Cláudio, todo mundo até assustou. A Juliana até olhou para mim e fez assim, falei, é isso aí mesmo, É pode doido, é gritar, doido. grita, né? É hora de gritar, é catarse. Vamos, né, reconhecer que isso faz parte, né? Então, precisa de ter uma entrega. Inclusive, alguém está até perguntando assim, como eu faço para acessar a constelação, a autoconstelação? Na minha biografia tem um link, você clica lá, você já vai na aula 1 da Semana da Autoconstelação. E lá, na página da Semana da Autoconstelação, tem lá um quadradinho escrito assim, ó, leia antes de começar. E nesse texto lá está explicando como que vai funcionar. E uma das
tarefas, das regras da semana da autoconstelação é um desafio. Por quê? Porque quando a pessoa faz uma autoconstelação, ela enfrenta, olha o negócio doloroso e muitas vezes se bloqueia. Na hora que vai de novo, sabota de todo jeito, dá dor de barriga, chega a visita, lembra que tem que fazer uma coisa e não faz e fica só enrolando. Então, nós colocamos lá uma tarefa de desafio para você fazer a autoconstelação, que é tipo uma meditação guiada de aproximadamente 8 minutos, todos os dias, e checar, ou seja, escrever lá na comunidade do Facebook, hashtag feita autoconstelação de hoje. Ou seja, quem fizer essa tarefa todo dia, uma vez ao dia, vai receber uma recompensa no final da semana. Justamente por quê? Porque eu sei que muita gente vai se sabotar para não enfrentar. Então, eu já coloquei esse desafio aí, que é para mostrar quem está disposto a pagar o preço ou quem está meio só querendo engavetar mais uma informação. A gente não está aqui para quem quer engavetar informação, a gente está aqui para quem quer transformação, para quem quer realmente fazer o que tem que ser feito. Teve um comentário aqui ó, da Cláudia. Minha mãe é assim, acha que não merece nada. Cláudia, é muito provável que você também tenha essa dinâmica. Por quê? Quando os nossos pais têm uma crença, a gente tem uma chance muito grande de repetir as crenças dos nossos pais. E até uma outra pessoa falou aqui, ó, eu perdi o comentário, mas basicamente ela falou assim, eu também tenho essa dificuldade de merecimento, eu queria fazer um procedimento estético e acho que eu não mereço. Ela colocou assim, acho isso errado. Olha o que ilustra isso aí. Ilustra que, racionalmente, ela reconhece a crença de não merecimento. Emoções não, né? Sabe que precisa mudar, porém não consegue. Por quê? Porque não acessou a causa profunda que faz a dinâmica acontecer. E a autoconstelação te dá a possibilidade de você acessar essa causa profunda e ressignificar na origem. Aí, o raciocínio racional, pragmático, vai funcionar. Por quê? Porque aquele conteúdo inconsciente deixa de ficar empurrando a pessoa para uma dinâmica de sofrimento ou, né, de restrição. Legal. Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui para o Dr. Cláudio. Olha só. Olha que interessante essa pergunta. Fui abandonada pelo meu pai antes de nascer. Até hoje não conheço. Como isso interfere em mim? Né? Foi a pergunta que ela fez. Doutor Cláudio, né, os seus conhecimentos, você pode dar uma palhinha disso aí? Olha, em questão de engraçado, eu estou estudando um pouco abandono, talvez seja pauta para o meu doutorado. É interessante, a pessoa até pode responder aí. Sim, tem pesquisas que fazem o seguinte, mulheres abandonadas, né? O abandono sempre vem pelo progenitor contrário, por exemplo, se é mulher vai ser pelo pai o abandono, se é homem vai ser pela mãe o abandono. Questões físicas. Tende as mulheres que foram abandonadas, que têm esse trauma, a terem partes flácidas do seu corpo. E a maioria dessas mulheres que eu tenho perguntado no consultório, feito pesquisa no consultório, tem os seios flácidos. Provavelmente, essa menina que foi abandonada, ela possivelmente tem os seios flácidos, que é uma denúncia do organismo, denúncia do corpo em relação ao abandono. Entendeu? O abandono ele está muito linkado, para a gente entender, com a rejeição. A rejeição, ela está muito linkada com o abandono, elas caminham juntas, porque se eu fui abandonada, eu fui rejeitada como pessoa. E eu tenho estudado e entendido que rejeição, ela não existe. Como assim, Cláudio? A rejeição tem a ver com as preferências do outro, não com as minhas ineficiências, minhas precariedades ou os meus defeitos. Como assim? Vamos dar um exemplo bem básico. Vou numa sorveteria. Tem sorvete de chocolate, sorvete de morango e sorvete de creme. Eu acabo escolhendo sorvete de creme. Porque eu prefiro creme no momento. Só que é o seguinte, o sorvete de chocolate de morango, ele não foi rejeitado.
Não tem a ver com sorvete de chocolate nem com sorvete de frango. Tem a ver com a preferência que eu tive em querer tomar o sorvete de creme. Na dinâmica humana, então, a rejeição não tem a ver comigo. A rejeição tem a ver com a preferência do outro. Naquele momento, o outro não quis me ter. Naquele momento, a pessoa não me preferiu. Porque se eu entendo que a rejeição tem a ver com a preferência do outro, eu acabo amenizando a minha dor e a minha culpa de achar que eu sou inadequado, de achar que eu não sou suficiente, de achar que, de repente, eu não contemplei a necessidade do outro. Então, se torna muito cruel uma rejeição pautada em mim. Mas a rejeição é pautada naquilo que o outro prefere. De repente, ele não preferiu ter você como filha. Mas com preferência dele. Não é porque você é ruim, não é porque você, de repente, fez mal, não é porque você tem defeitos. Então, quando eu entendo que a preferência, ou que a rejeição tem a ver com a preferência do outro, eu tiro o peso de mim. Mas não significa que eu estou negando o abandono, negando a situação. Não, mas eu estou compreendendo que não tem necessariamente a ver com questões que me envolvem, mas com preferências adoecidas, com preferências inadequadas do outro. É o primeiro passo para trabalhar abandono. É o primeiro passo para trabalhar rejeição. Ah, então não tem a ver comigo, não? Não. Tem a ver com problemas que essa pessoa teve. Tem a ver com as necessidades que ela tinha naquele momento. Então a gente começa a entrar em apaziguamento conosco. Porque uma das crueldades da rejeição e do abandono é, além de você ter sido abandonado, ainda você acreditar que a culpa é sua. Entendeu? E a culpa não é sua. A culpa é do outro. Oi. A Reformas Brian está falando aqui, ó. Como rejeição não existe, passo isso todo dia. É o seguinte. Eu estou dizendo do significado, né? Eu estou falando do significado. Eu vou explicar para ela da onde que vem isso, né? Porque o que o Dr. Cláudio está falando é que, em realidade, aquela rejeição não existe. Existe em você o sentimento de ser rejeitada. E você passa por esse sentimento todo dia porque teve um acontecimento inicial em que você se sentiu rejeitada. Muito provavelmente em relação aos pais. Por quê? A maior busca de aprovação que todo ser humano tem é da aprovação dos pais. E esse critério da pessoa sentir se foi rejeitado ou se foi aprovado é um critério extremamente subjetivo da criança interior. Então, às vezes, o pai cuidou pra caramba e a pessoa se sente rejeitada. Às vezes, o pai não cuidou e a pessoa sente que o pai aprovou o suficiente e segue para uma vida legal. Mas, quando a pessoa tem essa sensação de que foi rejeitada, ela entra num grupo de amigos, se sente rejeitada e já fica naquele sentimento. E aí, o que acontece? Já se afasta. Aí os próprios amigos falam, olha, que pessoa chata, ela não interage, ela fica ali naquele canto. Aí começa a rejeitar mesmo. Começa a repetir, né? O trauma e cria situações que ela inevitavelmente vai ser rejeitada para ela legitimar a própria rejeição. Ela precisa honrar a própria rejeição, então ela vai sempre se colocar em situações de rejeição também. Ou pessoas vão rejeitar, ou ela vai também se sentir rejeitada. Deixa eu dar um exemplo do consultório. Eu fiz uma vivência com uma paciente e ela estava na seguinte situação. Ela estava sentada no chão com 2 potes vazios na mão que estava lá. Aí ela falou assim, olha, meu pai me deixou aqui. Meu pai me abandonou nesse lugar. Aí eu falei assim, como assim seu pai te abandonou? E ela na vivência. Aí ela falou assim, mas não sei, eu tô aqui sozinha, abandonada pelo meu pai, com 2 potes de biscoito vazio na mão. Aí eu falei assim, então tá, sai da cena e assiste a cena como adulta. Aí ela falou assim, nossa, não é isso que meu pai fez. Eu, tá, o que seu pai fez? Não, meu pai me deixou aqui para que eu não assistisse a briga que ele estava tendo com a minha mãe. Então não foi abandono, doutor, foi proteção. O que eu quero que a gente entenda é justamente isso. A rejeição, quando eu falo que tem a ver com a preferência do outro, não tem a ver com você. E naquele momento ela entendeu que não tinha a ver com ela. O pai tinha separado ela, abandonado ela para evitar um mal maior, que é presenciar a briga dele com a mãe. Então ele estava protegendo, na verdade. Mas como a criança não estava entendendo, a criança já entendeu que era abandono.
Então tem muito a ver com o sentido, com o significado, com a intenção daquela situação. Quando eu entendo a intenção do outro, a preferência do outro, o sorvete de chocolate, o sorvete de morango não vai ficar reclamando, porque não tem a ver com eles, tem a ver com o que estava acontecendo naquele momento com quem escolheu o sorvete de creme. Eu sei que é Sim, complicado de entender, gente, porque a gente, quando está centrado na dor, no abandono, na rejeição, a gente acredita que tudo tem a ver com a gente. Mas não é necessariamente dessa forma. É como a gente enxerga e como a gente assimila a situação. sim. Doutor Cláudio, teve lá no treinamento o exercício de liberação de impedimentos, né? E que também é uma dinâmica de constelação também, que a gente faz algo semelhante nos processos de autoconstelação. Teve algum outro aspecto da sua vida que você sofria e que ali você teve um insight e que teve benefício para esclarecer para as Então, pessoas como isso pode ajudá-las? olha, gente, família goiana é muito apegada. Família goiana faz de tudo para os filhos ficarem presos na barra da saia. Mãe faz isso, pai goiano faz isso. Junta mineiro com baiano, porque a gente foi muito construído com essas coisas. Mineiro, baiano e paulista. Aí a gente veio para cá, virou goiano. Aí o que acontece? Família goiana é muito apegada. Então vai causando em nós filhos um comprometimento familiar, mas muito pautado no medo. Então, assim, traz para nós que a gente só vai dar certo, só vai funcionar estando dentro de casa, junto com a família. Então, assim, aí fizemos uma técnica de liberação de bloqueios, enfim. E um dos bloqueios que mais me liberaram nesse momento foi do medo. Medo de ir avançar, medo de ir à frente, porque a minha construção familiar foi muito, muito assim, apegada a estar todo mundo junto. Então, assim, como é que eu vou alçar voos se o medo de deixar de ser família era grande? É como se, assim, se eu crescesse, se eu me despontasse, se eu fosse além dos muros familiares, eu ia deixar de ser família. Então, isso bloqueia profissionalmente a gente, isso bloqueia em vários contextos, porque nos limita. Você entendeu? Então, naquele momento, quando eu fui desbloqueado do medo de ir além, né? Porque foi construído nessa cultura familiar muito apegada. Tanto é que, olha, eu tive a oportunidade de fazer psicologia em Minas, na UFO. Eu não fui porque, não, fica aqui, é mais tranquilo. Eu tive a oportunidade de estudar fora, mas não, porque eu tenho família. Então, assim, olha tantas coisas que bloqueiam, trazem determinados bloqueios pela construção que nós temos. E o medo, no meu contexto, havia isso. Se eu for ir além, eu deixo ter o afeto, eu deixo ter essa família que a gente tem que estar pegado, né? Só que isso é um equívoco, isso é uma inadequação que precisa ser ajustada para que a gente possa ir além e alçar grandes voos e cruzar alguns horizontes, algumas fronteiras necessárias para a evolução. Sim. Inclusive, esse é um ponto central de todo o trabalho com a constelação familiar, que é a fidelidade ao sistema familiar. Então, nós nos bloqueamos para não nos sentirmos sós. Tem uma fala que diz: o êxito, o sucesso, sempre vem acompanhado com um sentimento de solidão. Por quê? Porque os nossos familiares não tiveram êxito, a maioria, tiveram sofrimento. E olha só, a Eri está falando aqui: doutor, me sinto rejeitada e com isso os projetos que tentei desenvolver até hoje todos fracassaram. Até começa bem, mas logo se interrompe e me sinto mais rejeitada ainda por isso. Por que acontece isso? Por que acontece a autossabotagem? É justamente pelo sentimento de culpa. E eu vou fazer uma analogia aqui que eu faço, que é bem interessante, que vai deixar muito claro como que isso acontece. Vamos supor que você esteja indo a uma festa com a sua família. Está indo você, seus irmãos, seus pais, seus tios, seus primos, você está indo para uma festa. E chega lá na porta da festa, os seus familiares falam assim: ó, nós não vamos entrar não. Aí você fala: gente, mas tá tendo uma música boa, vocês estão escutando, lá tem comida, aqui, a gente está com fome, tá serenando, tá frio aqui fora, vamos lá para dentro, vai ser legal. Aí seus pais falam: não, nós não vamos entrar na festa não.
Seus irmãos falam, não, nós não vamos entrar não. Seus tios falam, não, nós não vamos entrar não. O que acontece? Coloca aí nos comentários. Você entraria para a festa e aproveitaria a festa? Ou você ficaria para fora com a sua família? No sereno, passando friagem, sem comer nada? Coloca aí nos comentários. A maioria de nós, por fidelidade à família, ficaria para fora. Ok? E é exatamente isso que acontece. Mas, se você decide entrar para a festa, qual o sentimento que te dá? Um sentimento de culpa, um sentimento de solidão. E é o que te faz ficar do lado de fora. Então, se você fica do lado de fora da festa, você tem um sentimento de consciência tranquila, por estar fiel à família, porém você fica no sofrimento. Se você entra, você aproveita, você tem benefício, você tem realização, mas você tem um sentimento de culpa. Porém, você tem realmente responsabilidade pela escolha dos seus familiares de ter ficado fora da festa? Coloca aí nos comentários também. Você tem realmente responsabilidade por eles terem escolhido ficar do lado de fora? Você tem realmente culpa deles terem escolhido ficar do lado de fora? Não. Nessa analogia, ficar do lado de fora é o sofrimento, é a escassez, é a doença, é a morte, é todo tipo de sofrimento que a família, que cada um escolhe sofrer, em fidelidade aos outros. E entrar para dentro da festa é a vida abundante, é a vida que você aproveita. Então, sempre a vida abundante vai vir com um sentimentozinho de culpa. Mas esse sentimento de culpa vem de um amor cego, que o Bert Hellinger descreve. Por quê? E é apenas um sentimento. Então, para você ficar dentro da festa e aproveitar a festa, ou seja, ter uma vida abundante, você precisa falar, ó, eu reconheço que me dá uma culpa. Porém, eu abro mão da responsabilidade da escolha de vocês. Porque se de outra forma você fica lá do lado de fora, tentando trazer os seus familiares para dentro da festa, você não entra. Você vai ficar do lado de fora. Vai ficar mais com a consciência mais leve, mas no sofrimento. Então, essas são as escolhas que a gente precisa fazer em tudo, em todo tipo de realização, relacionamento de casal. As pessoas se sentem na dificuldade ou impedidas de ter um relacionamento de casal tranquilo. Por quê? Porque estão identificados com as brigas, os conflitos dos próprios pais. Né? E aqui, o processo de autoconstelação é exatamente esse de liberação, de desbloqueio da nossa capacidade de ter realização e sucesso no equilíbrio emocional, na saúde física, no relacionamento de casal, no sucesso profissional e no sucesso financeiro. Mas, doutor Jeans, é bom para tudo, então? Isso aqui é vida. Né? É por isso que chama método autoconstelação para a vida, ok? E vocês estão tendo a oportunidade de adentrar, de conhecer esse processo nesse evento que a gente está começando hoje, que é a Semana da Autoconstelação, um evento gratuito e online. Quem quiser conhecer, vai lá no meu perfil assim que a gente terminar a live, tem um link. Nesse link, não precisa nem se inscrever mais. Até ontem se inscrevia. Nesse link você já vai ser direcionado direto para a aula 1 da Semana da Autoconstelação. Dentro da aula tem teoria e uma autoconstelação conduzida prática, para você já começar esse monte de desbloqueio. Né? Doutor Cláudio, estamos aí indo para os nossos minutinhos finais. Tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer assim da sua vivência, do resultado que trouxe na sua vida com a autoconstelação? Então, eu quero agradecer também, já aproveitando, agradecer as pessoas que estão na live. Tá o Padre Anderson, ele me segue. Tem já um pessoal aí que me segue que está aqui nos acompanhando na live. Sejam bem-vindos e divulguem essa live, apertam aí o aviãozinho para ficar no finalmente, mas vai ficar gravado aí no Instagram do Dr. Jim. Meus amados, a grande busca humana é a busca pelo equilíbrio. É o grande desafio humano. Né? A gente sempre fala assim, para ter saúde mental, para ter saúde psicológica, o que é necessário fazer? Olha, é interessante que a gente faça várias experiências, seja experiência com a autoconstelação, seja experiência com a terapia, seja experiência religiosa.
já perceberam que todas essas experiências, elas têm como intencionalidade trazer equilíbrio. Então, a grande sacada para a gente ser um ser humano saudável é justamente o equilíbrio. E a busca do equilíbrio não é fácil. Os caminhos são esses, né? O Jim está dando um caminho, eu como psicólogo dou um caminho, o Padre Anderson dá um caminho, são vários caminhos com a mesma intencionalidade, que é a busca do equilíbrio. Então, assim, são ferramentas que vão te ajudar. E o mundo precisa de pessoas mais saudáveis. A nossa família precisa de homens e mulheres saudáveis. Então, a nossa dinâmica existencial necessita disso, de equilíbrio para que possa transitar nos contextos, promovendo saúde também, promovendo bem-estar. Tá? Então, busque seu equilíbrio emocional, busque a sua capacidade de se autogerenciar. E uma coisa, inclua você no processo. O grande problema do desequilíbrio emocional é justamente a gente fragmentar. Não quero isso, não aceito isso, não acho que é legal isso. Então a gente vai se fragmentando tanto que a gente se perde como pessoa. Então, por favor, quer se tornar alguém saudável? Busque, né, o equilíbrio. O equilíbrio tem vários caminhos. O Jim está dando, eu estou oferecendo, a religiosidade oferece, mas você precisa ser inteiro em qualquer dessas buscas que você faz. E se você não está inteiro, é sinal de que você está adoecido, tá? Então, busque isso. Eu me faço disponível, tá? Para quem me conhece, entra aí no meu Instagram, @dr.claudio, @Dr. Cláudio, para conhecer meu trabalho. Vocês que me acompanham, comecem a acompanhar também o Jim, tá? Esse cara é fabuloso, gente. É um cara que estuda, é um cara que, sabe? Eu sou Vou suspeito. ficar até vermelho aqui. Não, eu sou suspeito em dizer porque eu tenho uma empatia, eu tenho um carinho por essa pessoa chamada Jim. Assim, Deus tem propósito, né? Deus não une pessoas, Deus une propósito. Então, assim, sou muito grato novamente pelo convite. Não é a primeira vez que eu estou aqui com você. Eu sou o seu admirador em relação ao seu trabalho, tá? Mando meus pacientes Obrigado. para você, porque a gente confia na gente, então a gente acaba confiando para o outro, né? Então, assim, fico muito feliz. Então, a minha orientação seria: se você se encontra perdido, desfragmentado, você precisa se reconectar. O Jim está oferecendo uma ferramenta de reconexão. Eu ofereço. Então, tem várias possibilidades. Mas, por favor, faça a sua trajetória para você se entender e encontrar. O equilíbrio é um caminho para, tá bom? O equilíbrio entre mente, entre corpo, entre alma e entre espírito. Essa totalidade é o que nós somos. E o que é mais genuíno de você é o que mais irá agradar qualquer pessoa, tá? Quanto mais genuíno você for, quanto mais inteiro de você mesmo, não tem como as pessoas não olharem e falar assim: nossa, essa pessoa é extremamente apaixonante, é bom estar com essa pessoa, porque o melhor de si, a melhor versão de você é você mesmo, tá? Então, assuma seus traumas para serem curados, assuma sua história para que as pessoas possam achar: nossa, que pessoa interessante. Então é isso. É o recado que eu dou. A gente já está no finalmente. Gratidão, querido amigo. Gratidão. Doutor Cláudio, tem uma fala, né, um dito que fala assim: quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Eu troco isso, porque todo o meu trabalho está relacionado à autonomia. Tanto é que é a autoconstelação, né? Por quê? Porque você terá autonomia de se tratar. Então eu troco isso. Quando a pessoa está preparada, ou seja, quando ela tem motivação suficiente para resolver os seus sofrimentos, as soluções aparecem. Por quê? Porque quando a pessoa ainda não quer sofrer, quando ela ainda está tendo benefícios secundários naquele sofrimento, ainda está no vitimismo, a solução aparece e ela nem vê, ela passa direto. Então, para que você realmente veja, receba, tome as soluções que estão disponíveis, você precisa realmente tomar uma decisão dentro de si. Dizer assim: ó, eu cansei de sofrer, eu não quero mais sofrer sobre isso, eu vou fazer o que for necessário, vou descobrir o que seja necessário para eu sair disso. Então, quando a gente quer realmente resolver o problema, a solução, ela aparece mesmo, Deus encaminha, é só ir com vontade que as soluções
aparece. Então, como o Dr. Cláudio disse, eu desenvolvo um trabalho aí de divulgação, de promoção da expansão da capacidade de percepção e da ressignificação dos traumas. O Dr. Cláudio também. E siga o Dr. Cláudio, né? @dr.claudio, né? Dr. Cláudio, um trabalho magnífico que ele faz também de promoção do autoconhecimento. E a gente está junto aí nessa grande lavoura de Jesus aí, trabalhando, né? Semeando e com certeza em benefício de toda a humanidade. Pessoal, se vocês tiveram benefício aqui dessa live, se faz tudo isso sentido para vocês, é hora da selfie, hora de printar essa live aqui, printa essa live, posta no seu stories, me marca o Dr. Cláudio, que a gente vai repostar no nosso perfil. Faz carinha bonitinha aí, Dr. Cláudio, diga X, a hora da selfie. Muito massa, gente. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. Muito obrigado, Dr. Cláudio, pela sua disponibilidade, por esse trabalho lindo que você realiza. Com certeza, Jesus, né, fica feliz quando os seus filhos os seguem, né, e levam mais gente junto, e a gente está nesse caminho junto. Muito obrigado mesmo, pessoal. Um grande abraço e terminando a live, direto no meu perfil e acessa já a aula 1 da Semana da Autoconstelação. Vamos colocar na prática. Aqui a gente falou muita teoria, lá tem a autoconstelação conduzida que você vai ser colocado à prova. Então, paga o preço, vão com a gente. Um abraço, pessoal. Com Deus. Até mais. Com Deus. Até mais. Tchau, tchau.